irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos mais um dia para mais uma mensagem de reflexão da Palavra de Deus. Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre a carta de Jesus Cristo à igreja de Laodiceia, que está em Apocalipse capítulo 3, dos versículos 14 até o 22. A rica cidade de Laodiceia estava localizada na estrada para Colossos, cerca de 40 milhas a sudeste da Filadélfia. Cerca de 35 anos antes desta carta ser escrita, Laodiceia foi destruída por um terremoto, mas tinha riqueza e capacidade para reconstruir. Sua principal indústria era o tecido de lã. Não há registro de que Paulo tenha visitado essa cidade, mas ele estava preocupado com isso, que está na Carta de Colossenses, capítulo 2, dos versículos 1 ao 2, e no capítulo 4, versículo 16. Laodiceia era um centro comercial e financeiro, porque era uma cidade de comerciantes, banqueiros e refinadores de ouro. Tinha restos de teatro, arqueodutos, banhos, ginásio e estádio. E todos testificam o seu antigo luxo. Era renome mundial por tecidos de lã preta brilhante, ouro e pomada para os olhos curativa. De acordo com Joséfo, havia ali uma grande colônia judaica, igreja em Laodiceia, provavelmente fundada por Epáfras, que está em Colossenses capítulo 4, dos versículos 12 ao 13. Ao dirigir-se à igreja, Cristo apresentou-se como o Amém, o fiel e verdadeiro testemunho, o governante da criação de Deus. A palavra Amém significa assim seja. Isaías 65:16 fala do Deus do Amém, isto é, o Deus da verdade. Como uma designação pessoal, descreve alguém que é perfeitamente confiável ou fiel. Ao falar de si mesmo como testemunha fiel e verdadeira, Jesus Cristo estava repetindo o que ele havia dito anteriormente. Como governante da criação de Deus, Cristo existia antes da criação de Deus e é soberano sobre isto, conforme Colossenses 1, capítulo 1, versículo 15 ao 18 e Apocalipse 21, 6. Essa descrição foi uma preparação para a palavra severa de repreensão que Jesus Cristo daria à igreja de Laodiceia. Irmãos, só para não deixar confusão, Cristo existia antes da criação de Deus, ou seja, é a criação de Deus, a terra, né? A terra onde vivemos hoje, né? Como diz lá em Gênesis 1:1, que a terra era sem forma e vazia, né? E Deus foi criando o céu, a terra, a lua, o sol, as estrelas, toda a criação de Gênesis 1:1. E aqui, como diz, Cristo já existia quando Deus criou o mundo. Amém? No item 1, a crítica pela falta de fervor espiritual, que está em Apocalipse 3, versículo 15. O Senhor começa a sua carta à igreja de Laodiceia destacando sua observação de sua condição espiritual. Ele os critica por serem mornos, nem quentes, nem frios. Eles haviam perdido o fervor espiritual e se tornaram complacentes em sua fé. Isso nos desafia a examinar nossos próprios corações e verificar se estamos fervorosos em nossa devoção ao Senhor. Item 2, a advertência sobre o ser morno espiritualmente, que está em Apocalipse 3, versículo 16. O Senhor adverte que ele preferiria que fossem frios ou quentes, mas porque são mornos, ele os vomitará da sua boca. Ser morno espiritualmente é perigoso, pois indica uma falta de comprometimento e paixão pela causa de Jesus Cristo. Ele nos chama a escolher, a estar completamente a serviço dele, em vez de viver uma fé superficial. Item 3. Convite ao arrependimento e à busca por renovação espiritual. Apocalipse 3, versículo 17. O Senhor convida a igreja em Laodiceia
ao arrependimento e à busca por renovação espiritual. Ele os conforta com a sua autoconfiança e sua ilusão de que são ricos e não precisam de nada. Ele os chama a reconhecer sua verdadeira condição espiritual de pobreza, cegueira e nudez e buscar sua graça para a restauração. No item 4, exortação para buscar o ouro, a lã e o colírio espiritual. Apocalipse 3, versículo 18. O Senhor exorta a igreja de Laodiceia a buscar dele ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para cobrir sua nudez e colírio para ungir seus olhos e restaurar sua visão espiritual. Isso nos lembra da necessidade de buscar a santificação, pureza e clareza espiritual em Cristo, em vez de confiar em nossa própria justiça e sabedoria. No item 5, o convite para abrir a porta para Cristo entrar. No Apocalipse 3, versículo 20. O Senhor oferece um convite amoroso para a igreja em Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ele está pronto para entrar e compartilhar comunhão íntima com aqueles que o receberem. Meus irmãos, abra a porta do seu coração para Jesus. Deixe ele entrar, deixe ele fazer uma mudança espiritual completa na sua vida. Deixe ele cear com você, que você vai ver a mudança que ocorrerá em sua vida. Amém? Item 6. Promessa de compartilhar a comunhão com Cristo. Apocalipse 3, versículo 21. Ele promete aos vencedores que compartilharão do seu trono, assim como ele venceu e se assentou com seu Pai em seu trono. Essa é uma promessa de intimidade e comunhão eterna com o Senhor para aqueles que permanecerem fiéis a Ele até o fim. No item 7, exortação para ouvir a voz do Espírito. Apocalipse 3, versículo 22. Ele conclui sua carta com uma exortação para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Essas palavras não são apenas para a igreja de Laodiceia, mas para todas as igrejas em todas as épocas. Devemos estar atentos à voz do Espírito Santo e responder obedientemente à sua direção em nossas vidas. Amém? Que possamos aprender com as palavras do Senhor para a igreja de Laodiceia. Que possamos reconhecer qualquer mornidão espiritual em nossas próprias vidas e buscar a renovação e restauração que Ele oferece. Que possamos abrir a porta de nossos corações para Cristo entrar e desfrutar da comunhão íntima com Ele. E que possamos permanecer fiéis à sua voz, seguindo o seu caminho para a vida abundante e eterna. Amém, meus irmãos? Eu espero que essa palavra tenha tocado o seu coração, tá? E que você abra a porta do seu coração para Jesus entrar. Amém? Vamos nesse momento fazer uma oração, certo? Para encerrar esta mensagem. Senhor Deus, querido e amado Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, entramos em Tua santa presença, Pai querido, erguemos nossas vozes em oração para Te agradecer, Pai querido, por mais este dia que o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo dia de vida, obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, Senhor querido. Pai, obrigado por essa mensagem maravilhosa, Pai, que fala sobre a igreja de Laodiceia, Senhor, a qual Cristo exortou, Pai, a mudar, Senhor, a se transformar, Pai querido. Que o Senhor possa fazer uma transformação em nossos corações, Pai amado. Senhor, eu creio que vidas vão abrir o coração deles para o Senhor entrar, Pai querido. Pai, faz uma transformação completa na vida do meu irmão e da minha irmã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Amém.